Graça e paz, boa noite, tudo bem? Que a presença de Deus esteja na sua vida, que a comunhão, que a presença do Espírito Santo renove, transforme, fortaleça, capacite, traga novo ânimo, discernimento, graça, unção e poder. Cada um de nós necessita da presença do Senhor na sua vida. Sem ela, ficamos reféns das nossas próprias forças, dos nossos próprios limites, literalmente entregues à nossa própria sorte. Porém, quando o Espírito Santo de Deus está no nosso coração, nós não estamos sozinhos. E Ele caminha conosco. E Ele direciona os nossos passos. E Ele nos conduz. E Ele nos ensina, mostrando a direção. E Ele nos desvia do cair, do pecar, do tropeçar. E Ele nos mostra o caminho excelente. E Ele nos leva para perto do Pai. E Ele nos aproxima de Cristo. E Ele nos ajuda a vencermos a nossa carne, a nossa limitação, as nossas fragilidades. Ele nos ajuda a superarmos barreiras. Ele nos ajuda a vencermos obstáculos. Ele nos ajuda a conquistarmos o que Deus tem para nós. Nós somos limitados, falhos, pequenos e fracos. Nós somos absolutamente levados ao pecado. Invariavelmente, quando olhamos, já estamos diante do pecado. O apóstolo Paulo fala sobre isso na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 7. Que ele, o bem que desejava, não fazia. Mas o mal, esse estava sempre à sua porta. Cada um de nós caminha da mesma forma, porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza é falha. A nossa natureza nos leva a cair, pois a nossa natureza está intimamente relacionada com a carne. Veja o que a Bíblia vem me dizer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Além disso, o salmista diz assim: eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Diante de todas estas revelações bíblicas, não resta dúvida que se não for o Espírito Santo na nossa vida, ficaremos frustrados. Ficaremos pelo caminho. Não alcançaremos aquilo que Deus tem para nós. Não atingiremos os planos de Deus, porque pelo caminho encontraremos nossa própria carne e ela se torna um obstáculo para que alcancemos a vontade do Senhor. Nenhum de nós tem em si mesmo, sozinho, condições de chegar à presença de Deus. Acesso à presença de Deus nós temos, mas a comunhão, a aproximação, o relacionamento com Ele fica comprometido por causa da nossa carne, fica comprometido por causa do nosso pecado, fica limitado, fica prejudicado por causa das nossas limitações. Entretanto, se o Espírito Santo está em meu coração, ele começa a agir, produzindo em nós, produzindo em você, produzindo em mim, mudanças, cura, restauração. E tudo isso vai me aproximando de Deus. Veja que a própria Bíblia diz que nem orar como convém nós sabemos. Nós não sabemos orar como convém. Então, o Espírito Santo intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Se nós não sabemos sequer orar como convém, que dirá nos aproximarmos dele? Que dirá andarmos com ele? Que dirá caminharmos na presença dele? A nossa grande barreira se chama nós mesmos. Nosso maior adversário, ao contrário do que alguns pensam, não é o inimigo. Nosso maior adversário somos nós mesmos. É a nossa própria velha natureza. É a nossa própria carne. É o nosso próprio velho homem. Não é à toa que Jesus deixou claro: todo aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Ele fala, através destas palavras, em renúncia. Se eu não renunciar à minha carne, eu não consigo andar no espírito. E essa guerra ela é diária, ela é constante. É como dizem, temos que matar um leão por dia. Então hoje, posso deitar minha cabeça no travesseiro tranquilo, pois venci, não caí, não dei lugar à carne. Amanhã, tudo começa de novo. Preciso entregar a minha vida nas mãos do Senhor outra vez. Dizer, Senhor, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que ele cresça e que eu diminua. Que a graça do Senhor seja derramada e eu possa caminhar conforme o propósito dele, não o projeto da minha própria carne. Veja o que o apóstolo Paulo vem dizer lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas para que isso se cumpra na minha vida e eu possa desfrutar de um relacionamento com Deus, eu tenho que anular a minha vontade. Eu tenho que anular a minha carne. Eu tenho que anular os meus desígnios. Porque o meu próprio pensamento muitas vezes já me leva a cair. Nós, exatamente como a Sheise escreveu, nós mesmos limitamos o nosso relacionamento com Deus. Na medida em que nós damos lugar à carne, o Espírito Santo se afasta. E se eu começo a dar lugar ao Espírito, a presença dele se aproxima. E aí alguém pode perguntar assim, então é uma guerra? Sim, é uma guerra. É uma guerra entre a carne e o Espírito. É uma guerra não contra a carne ou sangue, mas é uma guerra entre a nossa carne e o Espírito. E aí você vai dizer assim, então qual deles vai vencer esta guerra? Aquele que eu alimentar. O que prevalece é aquele que eu dou lugar. É aquele que eu alimento. Alguém poderia me perguntar, mas como assim? Eu alimento a carne fazendo a minha vontade. Eu alimento o espírito fazendo a vontade dele. Eu alimento a carne dando vazão às obras da carne. Eu alimento o espírito dando lugar ao fruto do espírito. A Bíblia fala com muita clareza sobre isso. Paulo escreve na sua carta vale a pena ler esse texto aqui para deixar bem claro. Na carta de Paulo,
Mas as obras da carne são conhecidas e são. E aí vem um rol horroroso de obras da carne. Que a gente conhece muito bem e que infelizmente pratica demais. Muito mais do que deveria. Olha o que diz aqui. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e o rol não termina aqui. E ele diz assim, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui é um rol exemplificativo, ele trouxe exemplos de obras da carne. Isso está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Quando eu pratico essas obras, eu alimento a carne e ela prevalece. Agora veja o que é que seria o antídoto para esse veneno. É só continuar a leitura a partir do versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se eu pratico o fruto do Espírito, eu alimento o Espírito, a presença de Deus se aproxima. Se eu pratico as obras da carne, evidentemente o que acontece? Eu alimento a carne e o Espírito Santo se afasta, porque a carne se fortalece. Diante dessas informações que Paulo escreve aos Gálatas, eu tenho que me posicionar. O posicionamento que Deus espera de mim é abrir mão do que eu quero. O posicionamento que Deus espera de mim é deixar de lado aquela história, João 3, verso 30, que ele cresça e que eu diminua, como disse João Batista, que ele cresça, que eu diminua. Como é que isso acontece? É lindo quando a gente lê, mas como é que se põe isso em prática? Como é que se vive isso? Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que deixar de lado o que eu gostaria. Eu tenho que colocar em segundo plano, em terceiro plano até, o que me agrada. Veja o que o salmista vai dizer no Salmo 37, versículo 4. Agrada o Senhor, não a sua própria vontade, agrade o Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Agrade ao Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Isso é um evangelho de entrega. É um evangelho de renúncia. É um evangelho de abrir mão do que me convém, do que me agrada, do que me interessa. Eu fico muito pensativo quando leio aquele texto no qual se aproximou de Jesus um certo jovem e perguntou assim: mestre, o que devo fazer para segui-lo? E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, disse: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Olha só. Vá, porque Jesus olhou e viu onde estava o coração daquele moço. O coração estava nas riquezas, nos bens, nas propriedades, no patrimônio, no dinheiro, no ouro, na prata. Conhecendo o coração dele, Jesus foi até o ponto central e disse: venda tudo o que você tem, distribua aos pobres e depois você me segue.
Vocês já pararam para pensar que aquele camarada poderia ter sido mais um grande discípulo de Cristo? Mas ele se entristeceu quando Jesus falou isso, porque ele era um menino muito rico. E ele foi embora. E ele desaparece da narrativa bíblica e nunca mais é citado. Ele fez uma escolha. Ele preferiu a carne. Entenda que muitas vezes o preferir a carne é mais discreto. Quando Paulo fala sobre as obras da carne, ele começa com prostituição, lascívia, são coisas mais contundentes, mais assim, assustadoras. Mas mentir também é obra da carne. Sabe aquelas coisas assim que se faz escondidas e ninguém fica sabendo, entre aspas, mas o Senhor sabe, porque dele não se esconde nada? Ah, não, mas eu guardo no meu coração. Eu costumo dizer, o meu pecado favorito, aquilo que eu gosto de fazer, que não está certo, mas me agrada. Aquilo que eu aprecio e eu vou praticando de forma resignada, de forma oculta, escondida. Ninguém sabe. O Senhor sabe. E aí você fica naquela situação, mas espera aí, por que Deus não fala comigo? Você fica naquela situação, por que eu não sinto a presença de Deus? Você fica naquele questionamento, mas por que Deus não se manifesta na minha vida? Por que eu não ouço a Deus? Entenda que o pecado cria bloqueios. Entenda que o pecado cria travas. Entenda que o pecado cria barreiras para a manifestação da presença de Deus na minha vida e na sua vida. Então eu tenho que pegar o meu pecado, mesmo que seja o meu pecado favorito. Sabe aquela pessoa que tem práticas pecaminosas? E eu vou dar alguns exemplos, coisas que são feitas. Pronto, o camarada não é adúltero, então ele também não sai com prostitutas, ele também não é assassino, ele também não é ladrão. Por outro lado, ele é o tipo de homem que aprecia pornografia. Ele é o tipo de homem que se atrai e se envolve com masturbação. Ele é o tipo de homem que cobiça, ele não pratica, mas ele cobiça as mulheres que passam pela rua. Estou dando alguns exemplos. Ele é a pessoa que tem uma empresa, mas ele esconde uma parte, o chamado caixa 2, ele esconde uma parte do faturamento para não pagar a tributação. E aí depois ele pergunta, por que a minha empresa não prospera? Por que o meu casamento fica doente? Por que a minha vida é limitada? Eu vou aos cultos, o camarada vai ao culto, o camarada, de repente, é até obreiro na casa do Senhor, mas ele fica naquela situação, ele está no meio de uma reunião, o fogo caindo, o Espírito Santo se manifestando, um falando em línguas, o outro profetizando, o outro ainda dançando na presença de Deus, e ele parece que eu estou no lugar errado, aquilo não me toca, aquilo não me alcança, aquilo não mexe comigo. Por que aí você vai pesquisar, você vai conversar, mas espera aí, como é que anda a sua vida com Deus? Como é que anda o seu caminhar com Deus? Como é que anda a sua santidade? Santidade fala de consagração. Consagração fala de separação. Um cara que é consagrado, ele é separado para Deus. Veja que a Bíblia me ensina que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se no meu coração existe espaço para outras práticas que não aquelas agradáveis ao Senhor, ele não se manifesta. Ele não divide a glória dele. Se há no meu coração alguma coisa ainda ocupando espaço que não é agradável aos olhos do Senhor e o centro do meu coração não pertence a Cristo, ele não se manifesta. A gente fica ouvindo, como a Sheis escreveu, a nossa vontade, queremos ouvir a nossa vontade e não a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas, veja o que Paulo escreve em Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis, ou seja, não tomeis a forma deste século, deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se não houver uma transformação, se eu não abrir mão do pecado, tem pessoas que carregam pecados de estimação. Não, eu sou fiel à minha esposa, mas pratica masturbação. Não, eu sou fiel à minha esposa, mas cobiça a mulher quando vai à praia. Não, mas eu
Trabalho, eu sou o trabalhador. Sim, mas pega uma parte do faturamento e oculta do fisco. Não, mas eu sou um homem íntegro, porém não honra sua esposa, porém não obedece à palavra de Deus no que diz respeito à sua postura dentro de casa. Fora de casa ele é um, dentro de casa ele é outro. Fora de casa, nossa, mas que homem educado, nossa, mas que homem realmente agradável, gentil. Dentro de casa grita com as crianças, grita com a esposa, agride, ainda que verbalmente, não estou nem falando sobre agressão física, ele agride, ele humilha, ele se impõe, ele não é alguém que tem palavras de edificação. A Bíblia fala que o homem tem que amar sua esposa igual Cristo ama a igreja. E como é que Cristo ama a igreja? Ele deu a vida pela igreja. Aí ele pode pensar que a mulher seja submissa. Antes ele tem que amar. E o camarada, por não conhecer a palavra, por não viver a palavra, Deus não se manifesta. E veja que por isso muitas pessoas hoje não conhecem a verdadeira, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Ficam só comendo migalhas do que cai do banquete do Senhor. Então não recebe dons do Espírito Santo, não é cheio do Espírito Santo, a graça do Senhor não é com ele. Ele fica sempre nas sobras, sempre pegando partes da bênção que Deus tem. Porque ele não vive em santidade. Deus não mandou eu ser poderoso como ele é. Deus não mandou eu ser onipresente como ele é. Deus não mandou eu ser onisciente como ele é. Deus não mandou eu ser onipotente como ele é. Mas ele me mandou ser santo como ele é santo. O que é santo? Santo é separado. Separado é que não tem mistura. Não adianta eu querer cultuar a Deus também abraçando o pecado. Ah, mas não é fácil. Sim, não é fácil, mas isso requer renúncia. Requer cruz. Todo aquele que quiser vir depois de mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo. Começa aqui. Tome a sua cruz e siga-me. Então, todos os dias eu tenho que pegar a minha carne e colocar na cruz. Ah, você está se levantando de novo, né, carne? Pois bem, volte para a cruz, que é o seu lugar. Porque senão ela se levanta. Oh, danada, como ela tem força para se levantar. É pior do que gato. Dizem que gato tem 7 vidas. A nossa carne não, ela tem muitas mais vidas. Porque todo dia ela se levanta. O apóstolo Paulo, depois eu gostaria que você lesse capítulo 7 de Romanos. Como ele fala, o apóstolo Paulo, não sou eu não, ele. E ele fala com clareza aos romanos. O mal que eu não quero está todo dia à minha porta. E o bem que eu desejo, não faço. Olha a luta entre a carne e o espírito. E como é que Paulo prevalecia nisso? Veja que primeiramente Deus teve misericórdia de Paulo. Deus colocou um espinho na carne para que fosse uma espécie de dispositivo de segurança. Toda vez que Paulo desse uma relaxada, que desse uma afrouxada, que deixasse baixar a guarda por um instante, desse uma diminuída na vigilância, que a Bíblia manda a gente vigiar e orar sem cessar. Então toda vez que Paulo desse uma baixada na sua guarda, o espinho na carne vinha e cutucava e ele, opa, peraí que eu estou quase entrando em pecado, deixa eu voltar para o prumo, deixa eu voltar para a minha posição, deixa eu voltar para o lugar que Deus quer para mim. E tudo isso que eu estou dizendo, queridos, parte de uma palavra que Deus colocou em meu coração. Hoje, na hora do almoço, Deus colocou uma palavra no meu coração numa única frase. Deus fala com você? Responda para você. Deus fala com você? Quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu falei, Senhor, mas o que é que o Senhor quer dizer? Há muitas pessoas no meio do povo hoje que se queixam. Ah, eu não ouço a Deus, Deus não fala comigo. Ei, Deus fala. A questão é, para que eu ouça a voz do Senhor, primeiro, eu tenho que estar em sintonia com Ele. E segundo, eu tenho que renunciar.
renunciar à minha carne, à minha vontade, o meu desejo, a minha paixão. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tio, tia, por amor de mim, disse Jesus, não é digno de mim. Deixar não significa abandonar. Deixar significa aquele que não colocar em segundo plano. Que em primeiro plano vem o Senhor. Mas tem gente que cria pequenos ídolos em casa. O marido é um ídolo. Ah, meu marido. E faz veneração, quase se ajoelha. Não pode ser assim. Respeito, ok. Mas não pode ocupar, nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Cristo no nosso coração. Outros idolatram seus filhos. Cuidar, amar, ensinar, orientar, instruir na palavra, ok. Mas não idolatrar. Não pode ser tudo, fazer tudo porque é a vontade da criança. De jeito nenhum. Aliás, a gente tem uma geração hoje muito mal acostumada, porque tudo é o querer da criança, tudo é a vontade da criança, tudo é a criança que manda. É a criança que escolhe. Vamos passear assim, é a criança que escolhe o lugar que vai? A criança que escolhe o que vai comer? Onde já se viu isso? A criança pode até dizer, eu gostaria. Ok, vamos verificar a possibilidade. Mas não. Eu não posso tornar os meus filhos meus pequenos ídolos. E o pecado é a mesma coisa. Tem gente que tem lá aquele pecadinho de estimação que guarda no cantinho do coração e não entrega o coração para Jesus. Deus não vai falar. Eu dei alguns exemplos de pecados de estimação. Existem muitos. O rol, se eu começo a ler o capítulo 5 de Gálatas e vejo as obras da carne, o rol ali é exemplificativo. E obras semelhantes, o apóstolo escreve. Ou seja, tem coisa parecida com aquilo que ele não escreveu, senão ele ia ficar escrevendo até hoje. E que é a obra da carne. A mentira é a obra da carne. A gente mente descaradamente. Veja só, a pessoa fala, você está chegando? Tô chegando. Tá chegando coisa nenhuma, tá em casa ainda. Mentiu, pecado. Pecado. Isso para não falar de outras situações piores. E o pior é que quando nós nos acostumamos a pecar, a nossa consciência vai ficando amortecida. E para de nos acusar. Daqui a pouco a gente acha tão natural, tão normal, tão comum, tão aceitável, até porque a sociedade permite, que a gente abraça o pecado e fica com ele. Ei, eu tenho que entender que o que é pecado e ponto final. Por mais que a sociedade hoje tenha alguns pensamentos diferentes. Não podemos admitir. Pronto, Deus criou um negócio chamado casamento. Casamento. Ah, não, mas é uma união estável. Não foi isso que Deus criou. Não foi isso que Deus criou. O homem, posso falar pela lei brasileira, minha formação permite dizer isso. O homem criou mecanismos para legalizar a união estável. Mas não quer dizer que seja o propósito de Deus. Vou mais longe, agora me permita, eu vou botar o dedo na ferida. Fornicação. Ah, mas espera aí, que caretice é essa de casar virgem? É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Se está fora de moda ou não, eu só posso dizer uma coisa, a Bíblia não mudou. A palavra de Deus, a lei do Senhor é a mesma. Ainda que a sociedade tenha criado outros pensamentos, outras filosofias, outros princípios, outros dogmas, a lei do Senhor é a mesma. E a palavra de Deus diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E então aí eu já tenho um princípio importante. Visto que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, se eu não andar na lei dele, eu não restauro a alma. A alma fica doente. A alma fica corrompida. E está assim de gente com a alma corrompida, querendo ser usado por Deus. Queridos, até pastores. Pastores visando lucro. Pastores visando dinheiro. Pastores visando enriquecimento financeiro. Onde que tem base bíblica para isso? A Bíblia fala que
Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso fala de não passar necessidade. Deus supre. Mas eu não posso simplesmente achar que é enriquecimento. Ah, mas mais coisa nenhuma. O foco do reino de Deus não pode ser o dinheiro. O foco no reino de Deus se chama almas. Jesus disse a Pedro: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus já havia ensinado a Pedro que, se necessário fosse, vai, pesca, dentro da boca do peixe você vai achar o suficiente para pagar o seu imposto e o meu. Isso fala de não passar necessidade. Se houver alguma demanda, Deus supre. Deus cuida. Deus abre as portas. Mas eu não posso focar no enriquecimento, no dinheiro, no ouro ou na prata. E assim vão surgindo. Um outro pecado muito comum: não pagar o dízimo, não pagar as ofertas. Isso é pagar, não é dar. Não está dando coisa nenhuma, está devolvendo ao Senhor aquilo que Ele estabeleceu na Bíblia. Não está dando nada, está pagando. Aí a discussão vai longe. Para quem entregar, como fazer, etc e tal. Não vou entrar nesse mérito, mas a Bíblia manda pagar. Pagar dízimo, pagar ofertas. Dá uma olhada depois no livro de Malaquias. Ali fala: e me perguntas em que me roubais? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Roubando a Deus. Ah, esse mês não deu. Não deu? Vai ficar por ladrão então esse mês. E nessa somatória de situações, nessa somatória de perdição, o Senhor vai se afastando. E Deus não fala. E hoje foi clara a palavra que Deus colocou no meu coração. Clara, objetiva. Você escuta a Deus? Deus fala com você? E imediatamente ele me remeteu ao episódio no qual ele falou com Samuel, o menino Samuel. Todos conhecem a história, depois podem observar capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. A essa altura Samuel era criança, mas já havia sido deixado por Ana, sua mãe, na presença de Eli, o sacerdote, conforme ela havia prometido a Deus. Aí você pode olhar o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Samuel. Ana, a mãe de Samuel, era estéril. A outra esposa do seu marido, a Penina, dava a Elcana filhos e Ana não. Então ela era discriminada. E ela pediu a Deus um filho. E ela disse: se o Senhor me der um filho, eu entregarei ao Senhor para que ele sirva na casa de Deus. E assim Deus concedeu, e assim ela cumpriu sua promessa. Quando o menino foi desmamado, ela o entregou para ficar com o sacerdote Eli, ali no templo, na casa do Senhor. E numa certa noite, a palavra começa com a seguinte frase. Versículo 3 do capítulo 3 de 1 Samuel. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, onde ele estava? No templo do Senhor, em que estava a arca. O que é a arca? É o artefato que representa a presença de Deus. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O que é isso? A lâmpada é a luz. Então é num tempo em que ele está na presença de Deus, arca, templo, antes que a lâmpada se apagasse. O que é a lâmpada se apagar? Antes das trevas chegarem. Quando a lâmpada se apaga, as trevas chegam. E Samuel estava nesse cenário. Ele estava na casa do Senhor, no lugar da arca da aliança, onde havia a presença de Deus, e em meio à luz, porque a lâmpada estava acesa. Tem muita gente que não está na presença de Deus, não está com a luz de Deus acesa,
já se apagou faz muito tempo e o pecado já se manifestou. Totalmente diferente da realidade desse jovem. E porque ele estava deitado na casa do Senhor, e porque ele estava na presença de Deus, e porque a lâmpada do Senhor, antes que a lâmpada se apagasse, ou seja, a lâmpada de Deus estava acesa, o que falta para eu ouvir a Deus? Eu tenho que estar na casa do Senhor, eu tenho que estar com a presença dele, e a lâmpada de Deus tem que estar acesa. É por isso que Deus não fala. Você está na casa do Senhor? Você está na presença de Deus? Você está com a lâmpada de Deus acesa na sua vida? Porque nesse cenário, Samuel estava deitado e diz assim o versículo 4, o Senhor chamou o menino. Deus chamou Samuel de quê? Samuel. Samuel, Samuel. E ele respondeu. Foi tão nítido, era um garoto, mas foi tão nítido, foi tão claro para Samuel, que ele respondeu, eis-me aqui. E aí, se você continuar lendo, eu não vou ler o texto todo, mas se você continuar lendo, você observa que Samuel ouviu de forma nítida, mas foi uma criança, ele não discerniu, ele não compreendeu. Ele ouviu, mas não compreendeu por se tratar de uma criança. Então ele foi até o sacerdote Eli, achando que era Eli que estava chamando, mas não era. E ele falou, estou aqui. Eu vou se deitar, não chamei você. Tá bom, foi se deitar. De novo, Samuel, Samuel, eis-me aqui. E lá foi o menino até o sacerdote. Eu estou aqui, pode falar. Ah, não te chamei, pode se deitar. Terceira vez isso aconteceu. E na terceira vez o sacerdote teve o entendimento. Olha, escute com atenção. Isso você vai encontrar no versículo 10. Se essa voz te chamar de novo, é o Senhor, não sou eu. Responda, fala porque o teu servo ouve. Fala porque o teu servo ouve. E se você continuar lendo o texto, Deus começa a falar com o menino. Deus revela-se ao menino. E no dia seguinte, você pode continuar lendo o restante do capítulo 3, Eli vai perguntar para Samuel, o que foi que Deus te falou? Para uma criança. Mas criança não tinha a obra da carne, não é verdade? Uma criança estava na casa do Senhor, na presença de Deus, com a lâmpada de Deus acesa. O versículo 3 aqui revela muita coisa. A lâmpada acesa fala da luz da palavra. A palavra está acesa na sua vida? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Aqui está a luz. Ela está acesa. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Está aqui o seu alicerce. E diante dessa palavra, Samuel estava com a luz acesa, a luz de Deus acesa na vida dele. E ele estava diante da presença, a arca da aliança estava ali. A presença de Deus era naquele lugar, pois se tratava da casa de Deus. Tudo isso é necessário para que Deus fale. E Samuel ouviu de forma natural uma criança. Tem gente que fala, então eu preciso de uma grande preparação para ouvir a Deus. Não! Ah, então eu tenho que falar muito com Deus para ver se ele me responde, porque eu vou ter que tentar convencê-lo a falar comigo. Não! Deus deseja falar. Só que a gente tem que estar pronto a ouvir. Engano aqueles que pensam que tem que fazer uma grande reforma, grandes obras, grandes feitos para Deus falar. Não. O que Samuel tinha feito? Nada. Foi dormir. Só isso. E Deus falou com ele. Deus o chamou. Deus foi a ele. Samuel não pediu nada. Samuel não estava esperando nada. Samuel não estava questionando, nem querendo falar coisa nenhuma. Ele estava indo dormir. E Deus o chamou. Ô Samuel, Samuel, aqui, estou aqui. Até que na terceira vez, então,
Ele diz: fala porque o teu servo ouve. Nesta noite, eu quero te convidar a dizer isso ao Senhor. Senhor, fala porque o teu servo ouve. Fala porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque este teu servo ouve. Nós vivemos dias em que muito pouco as pessoas têm ouvido a voz do Senhor. Uns ouvem e não entendem. Outros ouvem e não percebem que é o Senhor falando. Outros já nem ouvem. Outros nem sabem se Deus fala. Ou seja, estamos mal. E o propósito de Deus, visto que nós estamos num tempo em que o véu do templo foi rasgado e o acesso à presença de Deus foi liberado, não ouve a Deus quem não se posiciona. Não ouve a Deus quem não se arrepende. Não ouve a Deus quem não muda de atitude. Arrependimento é isso, tá? Mudança de atitude. Não ouve a Deus quem não se converte. Porque tem muito cara que está dentro da igreja e não se converteu. Continua fazendo as mesmas coisas. Só passou a ser crente. Isso não salva. Isso não leva para o céu. Isso não deixa ouvir a Deus. Porque ele continua fazendo as mesmas coisas. Antes de ir para a igreja, antes de começar a frequentar, ele brigava com a esposa. Continua. Ele mentia. Continua. Ele falava palavrão. Continua. Ele não era fiel. Continua. Acontece agora que ele bota um terno, ou uma gravata, ou uma camisa bonita e vai para um culto. Isso faz dele um crente? Não. Deus vai falar com ele? Não. Porque não houve mudança. Ele só passou a ser crente. Ser crente faz com que Deus esteja na minha vida? Não. O que significa a palavra crente? Aquele que crê. O maior crente que existe é Satanás. E nem por isso está tudo bem para ele. Porque ele crê em Deus. Ele sabe quem Deus é. Ele crê em Jesus. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele crê no Espírito Santo. Ele sabe que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso torna tudo bem para ele? Não. De jeito nenhum. Por quê? As obras é que vão apontar quem eu sou. A Bíblia diz que eu conheço a árvore pelos frutos. Veja o que aconteceu quando Jesus procurou frutos numa figueira que não tinha nada. Ele amaldiçoou aquela figueira. Você não tem figos, então ninguém mais vai comer fruto de você. E a figueira secou e morreu. Será que nós estamos igual àquela figueira? Ele vem procurar frutos na nossa vida e não acha nada? Ah, mas eu não ouvi a Deus. Você não ouviu ou você não se posicionou para ouvir? Você não ouviu ou você não se arrependeu para ouvir? Você não ouviu ou você não colocou sua vida no altar de Deus para ouvir? Porque sabe onde é que eu ouço a Deus? Eu sei que a palavra hoje está pegando pesado. Sabe onde é que eu ouço a Deus? No altar. É no altar. E onde é que é o altar? Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de renúncia. Altar é lugar de sacrifício. Ali eu ouço a Deus. Que ele cresça, que eu diminua. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eis-me aqui. Dizer eis-me aqui é muito bonito, mas coloque isso em atitudes. E como é que eu coloco a minha vida em atitudes diante do reino de Deus? Fazendo a vontade do Pai. Vivendo o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei que condene.
Meu camarada não domina coisa nenhuma, ele não se domina, ele não tem domínio próprio, ele não tem fé, ele não tem alegria, ele não tem amor, ele não tem paz, ele não tem nada disso. Mas ele pratica as obras da carne. Ele mente, ele amaldiçoa, ele pronuncia palavras torpes. Nós precisamos, de fato, um posicionamento diante do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu não viveria sem ouvir a voz do Senhor. Mesmo que haja um preço alto a se pagar. Mesmo que haja necessidade de renúncia. Mesmo que haja necessidade de entrega. Mesmo que haja necessidade de abrir mão da minha vontade. Mas eu não viveria sem ouvir a voz do Senhor. Porque hoje a voz do Senhor se tornou algo tão presente na minha vida que eu não saberia mais ficar sem. É por isso que a palavra de Deus diz que vale muito mais um dia na tua casa, na tua presença, do que 1000 anos longe de ti, longe da tua graça. Um dia. Eu não troco um dia na tua casa por 1000 anos fora dela. Então eu tenho que me posicionar. É necessário nascer de novo. O que Jesus disse para Nicodemos? É importante que você nasça de novo. Mas como assim? Eu sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos não entendeu nada. Eu quero dizer isso para você nesta noite. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Eu tenho pedido a Deus, pela misericórdia do Senhor, todos os dias. Senhor, eu sou fraco. Eu sou falho. Eu sou pequeno. Eu sempre tive essas limitações. Mas eu preciso nascer de novo, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, mas eu não abro mão. Eu não quero viver sem a tua presença. Eu não quero ser um sacerdote velho, porque os filhos de Eli, Samuel não era filho de Eli, mas os filhos de Eli se prostituíam, profanavam o templo. E o próprio Eli, depois de um tempo, envelheceu, ele parou de ouvir a Deus. Eu não quero ser um sacerdote, no caso eu até sou um sacerdote, velho, que não ouve mais a Deus. Eu quero unção fresca. Todos os dias eu quero unção fresca. Ouvir a Deus todos os dias. Ouvir a Deus todos os dias. Ouvir a Deus, sabe o que eu preciso fazer? Pegar o que eu quero e parar com tudo. Importa-vos nascer de novo. Palavra de Jesus a Nicodemos. Palavra que eu tenho abraçado. E quando a gente se posiciona diante de Deus, a gente percebe que a gente tem que inverter uma porção de prioridade. Ultimamente, queridos, e aí cada um é a sua vida com Deus. Não estou aqui para julgar ninguém, vou falar só de mim. Eu não tenho tempo nem de ficar me preocupando em assistir televisão. Porque eu tenho muito mais coisa para fazer. Já contei para vocês ontem. Agora é gente de Moçambique me ligando, de Portugal, do Brasil inteiro. Principalmente Nordeste e Centro-Oeste. O tempo todo. Então eu tenho que gastar esse tempo com essas pessoas. Orando, ensinando, orientando. Paralelo a isso, sendo um bom marido. Minha esposa precisou de suporte essa semana para lidar com algumas questões que surgiram. Que pela misericórdia Deus revelou a verdade e trouxe o livramento.
Então também tem que ser sacerdote na sua casa. Isso absorve o nosso tempo. É orar com ela, é orar por ela, é ungir, ir ao local de trabalho, consagrar aquele lugar como eu fiz hoje. É ser um bom responsável, é ir até a escola do filho, cuidar dos assuntos que tem que resolver, assinar papéis, fazer parte da APM. É zelar por aquilo que Deus te deu, é ir levar o carro para trocar uma peça que precisa, uma lâmpada de um farol. Coisas que são necessárias, com as quais nós devemos nos ocupar para agradar a Deus. E eu sentado ali na hora do almoço, aguardando a hora para comer, e Deus falando, você ouve a Deus? Tem gente que está tão envolvida, por exemplo, já fez planos. Agora começou o final de semana, sexta-feira à noite. Hoje eu vou passear, eu vou para a balada, eu vou para o barzinho, etc. Ou eu vou maratonar uma série. Eu prefiro maratonar aqui. Aliás, isso vai acontecer comigo amanhã. Comigo e com a minha esposa. Nós somos chamados, aliás, já vou fazer o convite aqui, eu já mandei o cartaz. Nós somos chamados para participar com a missionária Wanda Freitas, missionária da Jocum, lá de BH, Belo Horizonte, para fazermos uma live amanhã às 5h15 da tarde, falando sobre os limites do respeito familiar, trazendo a abordagem bíblica e jurídica. Vocês estão convidados. Depois eu tenho estudo bíblico. Depois eu tenho as lives. Então amanhã é dia de maratonar. E de manhã, trabalhar. Eu já expliquei para vocês que eu presto serviço, é home office, mas é trabalho. Então, televisão? Só que não. E assim, o que me importa é ter unção fresca. Ouvir a voz do Senhor todos os dias. Quando eu me coloco nessa postura, vai começar às 5 e pouco da tarde e vai até 1 da manhã, que é o horário da última live, amanhã. Sábado. A maioria das pessoas com outros planos para o sábado à noite. Eu já fiz os meus. Quais são? A vontade do Senhor. Aí está o posicionamento, que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Dessa maneira, coloco em prática a palavra de Deus e vivo e obedeço a voz do Senhor. Pois foi Ele que me mandou fazer as lives. Há 6 meses atrás. Pouco mais. Foi Ele que disse. Da mesma forma que Ele chamou Samuel. Ele falou, Alexandre, pregue o Evangelho. Logo que começou a quarentena. Pregar o Evangelho na quarentena, Senhor? Como? Vá para as lives. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Não sabia nem por onde começar. Lá fui eu tentar entender como é que funciona esse negócio. Vai aonde? Faz como? Onde é que aperta? Como é que liga esse negócio? E estamos aqui, obedecendo a voz do Senhor. Por quê? Porque Ele mandou. Ponto, final. Todos os dias. Não parei um único dia para tirar uma folga. Nesses meses todos. Porque Ele não mandou tirar folga. Quando Ele mandar, eu tiro. Quando Ele fala, pode esperar, eu espero. Continua, eu continuo. Porque eu ouvi. E eu sei o que Ele falou. E tenho certeza porque não é o que eu gostaria de fazer. Aliás, a esta hora, para ser muito sincero, eu gostaria de estar descansando. Mas não foi o que Ele mandou. Então não é o que eu gostaria. Aliás, eu não gosto de falar em público. Quem me conhece sabe. Eu não gosto de me expor.
Eu sou sempre muito discreto. E definitivamente não é do jeito que eu gostaria, porque hoje eu mais falo, estou até sem voz e nem comecei, estou na primeira live ainda. A voz já falhou várias vezes. Estou aqui me esforçando para sair. Tanto que eu falo o dia inteiro. Nunca falei tanto na vida, meu Deus. Porque foi o que o Senhor mandou fazer. E as pessoas estão chegando, cada vez mais pessoas procurando, perguntando como é que faz, como é que não faz. Eu sei que amanhã, quando nós fizemos essa live às 5h15, foi a Wanda que nos convidou, missionária. E eu sei que vai haver uma procura muito maior ainda, porque a hora que nós entrarmos nesse ponto, é um ponto polêmico. Nós vamos falar à luz da palavra, o que é um relacionamento abusivo. O que se faz? E divórcio? Onde é que entra no cenário bíblico? E minha esposa vai apresentar o lado jurídico da história. Ela é advogada, vocês sabem disso. E milita nessa área. Eu sei que o assunto vai render. E depois vai ter gente que vai vir atrás, vai querer saber, vai querer aprender, vai querer tirar dúvida, vai pedir oração, etc, 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 etc. Nós precisamos entender que o nosso maior motivo de estarmos aqui é agradar a Deus. Não a nós mesmos. Não aos homens. A Deus. Eu quero finalizar com uma pergunta. Uma pergunta. Não responda para mim, responda para você diante de Deus. Deus se agrada do que você tem feito ultimamente? Você tem agradado a Deus com a sua vida ultimamente? Seus atos, seu dia a dia, seu comportamento agradam a Deus? Atualmente, tudo que surge para fazer, eu pergunto a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer? Recebi proposta de trabalho, já dei esse testemunho, já contei isso para vocês. Recebi proposta de trabalho, 2 durante a crise, durante a quarentena. Não era isso que Deus queria. Eu recusei as 2. Recusei as 2. Deus falou, não. Então tá bom, Senhor, então não. Se ele fala vai, eu vou. Se ele fala fica, eu fico. Se ele fala para, eu paro. Se ele fala continua, eu continuo. Deus tem me mandado fazer cada coisa tão sem pé nem cabeça, aos meus olhos, mas não interessa o que eu acho. Não interessa o que ele quer. Chamar pessoas, às vezes eu entro numa live para assistir a live. E Deus fala assim, você chama essa pessoa e diz que eu tenho uma palavra para ela assim, assim, assim e assado. O Senhor, eu não conheço quem é. Mas não interessa, você fala. E algumas pessoas, e você além de falar, você vai cuidar dela. Ah, Senhor, não é o que eu quero. É o que Ele quer. Que Ele cresça, que eu diminua. Termino perguntando a pergunta que fizemos no início, que Deus trouxe ao meu coração hoje na hora do almoço. Você ouve a Deus? Você ouve a Deus? A gente volta meia-noite para o clamor. Deus te abençoe. Você ouve a Deus? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.